Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa figura bíblica que, apesar de importante, às vezes fica meio na sombra, né? Lameque, o pai de Noé. A nossa base para essa análise é um artigo bem completo lá do site Teológico, que junta informações de Gênesis e outras fontes também. A ideia é ir além, sabe? Entender quem foi esse Lameque lá no contexto de Gênesis, a família dele, e por que essa menção, mesmo que curta, tem peso. E um ponto-chave, que a gente já adianta, é não confundir ele com o outro Lameque, que também está em Gênesis, mas olha, a história é bem diferente. Então, vamos dar uma olhada com calma nisso. Esse Lameque, pai de Noé, ele viveu num momento, assim, tenso, né? Que a Bíblia descreve como bem sombrio, um pouco antes do dilúvio. E é nesse clima que ele solta uma declaração tipo profética mesmo sobre o futuro. Exatamente. Gênesis 5 dedica pouquíssimo espaço para ele, mas a posição dele ali é muito estratégica, sabe? Ele tá na linhagem de Sete, o filho de Adão, que é vista como a linhagem da promessa, né? O Lameque funciona como uma ponte, assim. O pai dele é Matusalém, símbolo da paciência de Deus, com aquela vida super longa, e o filho é Noé, né? O escolhido para sobreviver ao dilúvio e, bom, garantir a continuidade da humanidade. Entender essa ligação e principalmente separar ele do outro Lameque, o descendente de Caim, é vital desde o começo para a gente não distorcer o personagem. Perfeito. Vamos começar justamente aí, porque essa confusão com os nomes pode acontecer mesmo. O Gênesis traz dois Lameques. O nosso foco é o de Gênesis 5, pai de Noé, linhagem de Sete. Mas lá em Gênesis 4, tem outro Lameque que vem direto de Caim. E olha, a diferença entre eles é gritante. Não poderia ser maior. O Lameque, de Gênesis 4, esse da linha de Caim, ele é quase a personificação da escalada da violência, do orgulho humano depois da queda. O texto mostra ele como o primeiro, quer dizer, o primeiro polígamo registrado, né? Tinha duas esposas, Ada e Zilá. Mas ele ficou famoso mesmo foi pelo tal Cântico da Espada. É um poema onde ele se gaba, sabe, de ter matado um homem por uma ferida e ainda clama por uma vingança, assim, absurda, 77 vezes maior que a proteção que Deus tinha dado a Caim. É um retrato da degeneração mesmo. Aí, em contraste total, vem o Lameque de Gênesis 5, o pai de Noé. Ele surge nesse mesmo mundo já corrompido, mas ele traz uma mensagem de esperança, de fé profética. Não fazer essa distinção é atribuir a maldade de um à esperança do outro. Leva ao entendimento totalmente errado do papel do pai de Noé. Falando nesse mundo corrompido, como é que era exatamente o contexto em que esse Lameque, ou da linhagem de Sete, viveu? Gênesis 6, logo depois da genealogia dele, pinta um quadro bem pesado. O versículo 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É nesse cenário que Lameque, o nono patriarca, tipo um dos líderes ancestrais dessa linhagem considerada mais fiel, viveu. Provavelmente lá na Mesopotâmia, né? Sim, o ambiente era de decadência moral e espiritual profunda. E a gente tem que lembrar, o pai de Lameque era Matusalém, famoso pelos 969 anos, a maior longevidade da Bíblia. Muitos intérpretes veem essa vida longa não só como um fato, mas como um símbolo, sabe? Da imensa paciência de Deus, adiando o julgamento do dilúvio enquanto ainda existia uma linha que o buscava. Matusalém teria passado essa herança de fé para o Lameque. E tem uma leitura da cronologia bíblica que é interessante. Sugere que Matusalém morreu exatamente no ano do dilúvio. Alguns até especulam que, naquele ponto, talvez só Matusalém e Noé fossem de fato considerados justos por Deus. Imagina a situação. E a esposa de Lameque, a mãe de Noé,
A Bíblia canônica, quer dizer, os livros aceitos oficialmente, não fala o nome dela. Correto, o cânon não menciona. Mas é curioso que textos judaicos mais tardios, sabe, que não entraram na Bíblia oficial, mas guardam tradições antigas, como o livro dos Jubileus e o Gênesis Apócrifo, aquele manuscrito achado lá nos rolos do Mar Morto, eles dão um nome para ela. Betenosh ou Batenosh. Claro, não são textos canônicos, mas mostram como essas figuras despertavam o interesse, né? E a vontade de preencher essas lacunas na história. E claro, o filho mais conhecido de Lameque é Noé. Gênesis 6, verso 9, descreve ele de uma forma muito positiva. Fala que Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É um baita elogio, né? Considerando a época. Sem dúvida. A expressão justo e íntegro ou perfeito, em algumas traduções, não quer dizer sem pecado, óbvio, mas indica uma retidão moral, uma integridade de caráter que, assim, se destacava demais na geração corrupta dele. E a frase andava com Deus, essa é especial. Ela ecoa a descrição do bisavô dele, Enoque, que também andou com Deus e foi arrebatado, né? Sugere uma relação muito próxima de comunhão, obediência, intimidade com Deus. Foi por causa dessa retidão que Noé foi escolhido para construir a arca e preservar a humanidade e, claro, a linhagem da promessa. Agora a gente chega num ponto que é central na história do Lameque, algo que realmente marca ele. Pela cronologia do texto massorético, que é a base hebraica da maioria das Bíblias hoje, Lameque tinha 182 anos quando Noé nasceu. Ele viveu 677 anos, um número que chama atenção, né? E teria morrido só 5 aninhos antes do dilúvio. É justamente no nascimento de Noé que Lameque faz aquela declaração profética, lá em Gênesis 5, 29. Diz assim: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Essa fala é, nossa, muito rica. Primeiro, a estreia na Bíblia da palavra hebraica para consolo ou alívio, que é Nashan. O próprio nome Noé, Noa em hebraico, vem dessa raiz e significa descanso, repouso. Então a fala de Lameque é um lamento, sabe? Ele reconhece o peso da maldição que Deus colocou sobre a terra lá em Gênesis 3, depois da desobediência de Adão e Eva, aquela maldição que tornou o trabalho pesado, frustrante, as fadigas de nossas mãos. Mas não é só lamento, né? É uma profecia carregada de esperança. Esperança de quê, exatamente? Ali no meio de um mundo cheio de violência, prestes a ser julgado. Parece meio contraintuitivo, né? Aí que tá a força da coisa. Lameque expressa uma fé muito profunda de que por meio daquele filho, daquele bebê, Deus ia trazer algum tipo de alívio, algum descanso daquela labuta toda sob a maldição. É um ato de fé profética notável, vamos combinar. Ele não sabia como seria esse consolo. Talvez imaginasse, sei lá, inovações na agricultura, uma mudança nas condições de vida, ou algo mais profundo. Mas ele cria que Deus ia intervir através de Noé. E se a gente olha a sequência que Gênesis monta ali nessa linhagem, a gente vê algo poderoso acontecendo. Tem a paciência de Deus espelhada na vida longa de Matusalém. Aí vem a esperança que Lameque expressa, mesmo com o caos batendo na porta. E, finalmente, a obediência ativa de Noé, que leva à salvação pela arca. Lameque representa essa conexão crucial entre a espera paciente de Deus e a ação de salvação que viria com Noé. Ele é a voz da esperança ali, na beira do juízo. Essa visão do Lameque bíblico já é bem interessante, mas a figura dele ganha ainda mais camadas, digamos assim, quando a gente olha para algumas tradições judaicas antigas, fora do cânon. Você falou do Gênesis Apócrifo. O que mais ele conta sobre o Lameque? O Gênesis Apócrifo, lá de Qumran, traz uma narrativa bem mais detalhada e, olha, até dramática sobre o nascimento do Noé. O texto descreve o Lameque ficando super perturbado, desconfiado mesmo, com a aparência do bebê Noé. Ele era tão bonito, tão radiante, quase luminoso,
que Lameque ficou com medo, sabe? Medo de que a esposa dele, Abatenoche, não tivesse concebido filho com ele, mas com um dos santos ou vigilantes, aqueles seres angelicais que, segundo algumas tradições, como o livro de Enoque, teriam se misturado com mulheres humanas naquela época, contribuindo para a corrupção geral. Nossa, e isso pinta um quadro bem diferente do patriarca só piedoso. Mostra um lado humano, cheio de medo, de suspeita. Exatamente. A história continua com Lameque confrontando Abatenoche e ela jura inocência, fidelidade, mas a dúvida fica ali martelando. Lameque, angustiado, decide procurar o pai dele, Matusalém, e pede para o Matusalém fazer uma viagem longa para encontrar Enoque, que já tinha sido levado por Deus, mas era visto como fonte de sabedoria divina para conseguir uma revelação sobre quem era o pai de Noé de verdade. E aí Enoque confirma para Matusalém: não, fica tranquilo, Noé é seu neto mesmo, filho legítimo do Lameque, tem um propósito grande pela frente. Que história, hein? Mesmo não estando na Bíblia oficial, dá uma ideia de como as gerações seguintes imaginavam a vida, as tensões daquela época pré-dilúvio. Mostra um Lameque imerso num mundo onde essa fronteira entre o humano e o sobrenatural parecia meio tênue, né? E muitas vezes assustadora. Sem dúvida. Esses textos, embora não tenham autoridade para definir doutrina, como a Bíblia, são janelas muito valiosas. Ajudam a gente a entender as preocupações, as crenças populares, as interpretações que circulavam no judaísmo antigo sobre esses patriarcas. Eles adicionam humanidade, complexidade à figura do Lameque. E essa influência do Lameque parece que foi além dos textos antigos. Tem até uma tradição geográfica meio curiosa ligada a ele, né? Sim, sim. Uma tradição local bem persistente lá no Afeganistão diz que o túmulo do patriarca Lameque fica perto da cidade de Mitarlan, na província de Laghman. Acredita-se que essa tradição seja bem antiga, tão forte que, lá no século XI, o famoso sultão Mahmud Ghazni, que foi uma figura histórica importante por lá, mandou construir um santuário e jardins no local para honrar Lameque. Inclusive, o nome da cidade, Mitarlan, parece que vem de Meheterlan, algo como Senhor Lameque ou Patriarca Lameque. Ele é considerado um profeta naquela tradição local. É fascinante ver como esses personagens bíblicos entram e são venerados em culturas tão distantes. E o Lameque, por ser pai de Noé, também é reconhecido em outras tradições religiosas que têm raízes abraâmicas, né? Como é que ele é visto, por exemplo, no mormonismo? No mormonismo, mais especificamente no livro de Moisés, que faz parte da Pérola de Grande Valor, um dos livros padrão deles, o Lameque aparece na genealogia dos patriarcas. O texto até inclui um diálogo interessante entre Lameque e o pai dele, Matusalém. Nessa conversa eles falam sobre segredos, juramentos malignos que teriam começado lá nos tempos de Caim e se espalhado pelo mundo. Isso reforça a imagem do Lameque como alguém que estava ciente e preocupado com a maldade crescente que ia levar o dilúvio, o que combina com o cenário de Gênesis. E no islamismo, Noé, ou Nur, é um profeta super importante no Alcorão. O pai dele também é reconhecido por lá. Sim, Lameque, em árabe, Lamak, é reconhecido e respeitado na tradição islâmica como pai do profeta Nur. Embora o Alcorão mesmo não cite o nome dele, historiadores e comentaristas muçulmanos clássicos importantes, tipo Ibn Kathir e Al-Tabari, incluem ele nas genealogias que ligam Adão aos profetas seguintes. Ele é sempre retratado como um homem justo, da linhagem piedosa de Sete, ou Shit, em árabe. As tradições islâmicas muitas vezes contam que Lameque ensinou o filho Nur sobre a unicidade de Deus, o princípio-chave do Tawhid, e alertou ele sobre a idolatria que estava começando a se espalhar, preparando Nur para a missão profética dele. Interessante ver como essa figura, com tão poucas linhas na Bíblia, acaba ecoando em tantas tradições diferentes, né? Sempre como esse elo justo na genealogia que leva a Noé. Vamos voltar rapidinho ao nome dele, Lameque, do hebraico Lemer.
Qual será o significado mais provável? Olha, a origem exata é incerta, como muitos nomes antigos. Uma linha de interpretação busca uma raiz hebraica, que pode significar forte, poderoso, rigoroso. Seria um nome com uma conotação positiva de força. Outra possibilidade que alguns estudiosos exploram, buscando paralelos em outras línguas semíticas, como o acadiano, o árabe, é que a raiz pudesse ter o sentido de rebaixar, tornar baixo, humilhar. E, curiosamente, essa segunda ideia poderia até se conectar com o lamento do Lameque, lá em Gênesis 5:29, né? Onde ele fala da condição rebaixada do homem e da terra sobre a maldição. Mas, assim, são hipóteses. E bem mais recente, ele deu as caras até no cinema, né? Sim, numa representação bem livre, claro. No filme Noé, de 2014, do Darren Aronofsky, o ator Marton Soskas fez o Lameque. No filme, ele é mostrado como guardião de uma relíquia sagrada, a pele da serpente do Éden, que ele passa para o Noé antes de ser morto de forma trágica pelo Tubal-Caim, que era descendente do outro Lameque, o da linhagem de Caim, criando ali um conflito direto entre as duas linhas. Obviamente é uma licença poética, dramática do filme, não se baseia em textos bíblicos ou tradicionais para esse enredo específico. Mas mostra que a figura ainda desperta interesse criativo, né? Então, juntando todas essas peças, o texto bíblico, as tradições fora do cânon, as outras religiões, até a cultura pop, o que a gente pode concluir sobre esse Lameque, pai de Noé? Qual a importância dele, no fim das contas? A gente vê que, apesar de Gênesis 5 ser breve sobre ele, Lameque não é só um nome na lista, né? Ele se destaca como uma figura importante por várias razões. Primeiro, pela distinção crucial com o Lameque violento. Isso ressalta que existia sim uma linhagem de fé, de esperança, que persistia mesmo com a corrupção tomando conta. Segundo, pela posição estratégica dele como essa ponte entre a paciência de Matusalém e a obediência de Noé, que trouxe salvação. Terceiro, e talvez o mais marcante, é a declaração profética dele no nascimento de Noé. Ele é a voz que articula o sofrimento sobre a maldição, mas também a fé num futuro descanso, num consolo que viria de Deus. E aquelas tradições posteriores, como a do Gênesis apócrifo, mesmo não sendo canônicas, ajudam a gente a ver ele de forma mais completa, não acha? Mostram possíveis lutas internas, medos, a complexidade de viver naquela época. Exatamente. Elas trazem humanidade para a figura. Lembram que mesmo os patriarcas da fé viveram tempos difíceis, enfrentaram suas angústias. Então, entender Lameque enriquece a nossa leitura da história de Noé, do dilúvio. Ele mostra que a esperança não surgiu do nada. Ela foi cultivada, foi expressa mesmo quando o juízo parecia certo. Ele é um testemunho de que a fé pode achar voz mesmo no cenário mais sombrio. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Talvez uma pergunta para a gente continuar pensando. Lameque profetizou que Noé traria descanso ou consolo por causa da maldição sobre a terra, sobre o trabalho humano. A vida de Noé foi marcada pelo dilúvio, um evento de juízo, destruição, mas também de preservação, de recomeço. Que tipo de descanso, então, Lameque estava realmente prevendo? Seria o descanso literal da terra depois do dilúvio? Gênesis 8 diz que Deus prometeu nunca mais amaldiçoar a terra daquela forma. Seria um alívio mais, tecnológico, talvez, ligado à agricultura depois do dilúvio? Ou será que a profecia de Lameque apontava, mesmo sem ele entender tudo, para um descanso muito maior, muito mais profundo, um consolo espiritual que só ia se realizar plenamente bem depois na história da redenção? A natureza exata desse descanso, prometido por um pai cheio de esperança ali, na beira do abismo, continua sendo um ponto fascinante para a gente refletir.